Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos para esse vídeo de atualizações do São Paulo, né? Vamos falar sobre algumas notícias que saíram aí ao longo dessa semana. Vamos falar de Wellington, vamos falar de Sabino, vamos falar de base do São Paulo e também vamos falar sobre a entrevista da Leiloca no Mais Você, né? Claro, obviamente eu tinha que vir aqui falar, só que esse assunto eu vou deixar por último, que eu vou me estender um pouquinho. Então é só um vídeo de atualização mesmo, lembrando vocês que o São Paulo vai jogar contra o Novo Horizontino no domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, né, no Morumbi. Parece que já temos mais de 50 mil ingressos vendidos, então casa cheia novamente. Então vamos lá, gente, sem demorar muito para o vídeo não ficar muito longo, já vamos começar aqui com os nossos assuntos principais, né? Eu vou começar falando sobre o Sabino. Pipocou na tarde de hoje, né, manhã, tarde de hoje, que o São Paulo está perto de contratar o Sabino. Para quem não sabe, o Sabino, ele é um zagueiro e ele estava no Sport e foi dispensado do Sport. Algumas notícias, né, dão conta de que ele foi dispensado pela entrevista que ele deu, falando, quem não tá satisfeito fica em casa, não vem torcer, né, e acabou arrumando uma confusão por isso. Outras pessoas já dizem que foi porque ele estava acima do peso, enfim. Ao que tudo indica, só faltam os exames médicos e ele vai assinar com o São Paulo um contrato de produtividade por 6 meses, se não me engano, tá? O São Paulo viu nele uma oportunidade de mercado, mas eu não consigo enxergar essa oportunidade de mercado. Eu acho que a nossa prioridade no momento não é um zagueiro. Claro que o São Paulo tá visando justamente as convocações, porque o São Paulo tá com muito desfalque por convocação. Metade do time do São Paulo praticamente foi convocado para suas respectivas seleções, né? Ferraresi, Arboleda, Rames Rodrigues, Pablo Maia, Rafael. Então, assim, a gente vai sofrer com esses desfalques na semifinal do Paulistão se nós avançarmos, né? Então, o São Paulo talvez esteja visando isso. Por que eu digo talvez? Porque o Sabino tá machucado, tá, gente? Ele tá lesionado, então não sei como o São Paulo consegue enxergar nele uma oportunidade de mercado. Mas, ao que tudo indica, realmente será jogador do São Paulo, faltam só os exames médicos, tem o aval do Muricy nessa contratação, então só resta pra gente aguardar mesmo, ver o que vai virar, ver se vai dar certo e torcer, né, primeiramente, antes de tudo, torcer para que dê certo, para que ele desempenhe um bom futebol aqui no São Paulo, né, que é sempre o que a gente espera, que o São Paulo contrate jogadores e esses jogadores consigam render. Eu, propriamente, não acho que o Sabino seja jogador para o São Paulo, né, é um jogador que foi dispensado pelo Sport, então não acho que ele tenha o nível do São Paulo, mas ao que tudo indica, será jogador do São Paulo. Segundo ponto, renovação do Wellington. Gente, todo mundo sabe que o Wellington, ele estava sendo o banco do Caio Paulista, né? Caio Paulista, ele chegou. Pra quem não sabe, o Caio Paulista é ponta, mas ele estava desempenhando a lateral. Chegou, tomou a posição, o Wellington pouco entrava. Antes dos jogos da decisão na Copa do Brasil, o Wellington estava para ser vendido para a Rússia, mas parece que fechou a janela e os documentos não foram enviados. Então o Wellington permaneceu no São Paulo. Com a saída do Caio Paulista, obviamente, o Wellington ele vai querer receber mais, né? Porque ele sabe que ele é o único lateral esquerdo que a gente tem no elenco, né? Apesar da gente ter outras opções, como o Patrick Lanza. Pra zaga a gente tem o Matheus Belém, mas a gente vai falar sobre os meninos da base. Então ele, obviamente, que ele tá tentando se valorizar, né? Ele tá tentando valorizar o futebol dele. Então ele quer receber praticamente o mesmo tanto que os figurões do elenco do São Paulo recebem. E parece que a renovação tá travada, o São Paulo não vai atingir os valores que ele tá pedindo e o Wellington fica muito próximo de assinar um pré-contrato com o Internacional. Então, muito provavelmente, nessa janela aqui do meio do ano, o Wellington não vai permanecer no São Paulo, tá? Eu acho que ele sai e o São Paulo obrigatoriamente vai ter que ir ao mercado atrás de um lateral, que era o que a gente já vinha falando há muito tempo, que eu acho que uma das posições mais carentes do São Paulo, fora a questão do centroavante, né? Porque agora chegou o André, né? Mas antigamente só tinha o Calério não tinha ninguém para disputar a posição com ele, né? Para brigar ali ativamente pela vaga no time titular, e agora tem. Eu acho que a gente tem carências na lateral e é necessário a gente trazer um lateral para reposição do Wellington, porque muito provavelmente o Wellington não vai ficar no São Paulo. E assim,
Eu evito muito ser crítica dos meninos de Cotia. Eu vejo potencial no Wellington, mas eu acho que não é pra tudo isso, tá? Venhamos e convenhamos. Ele tá querendo ganhar praticamente num nível de um Caleri e... não dá, né, Wellington? Eu sei que você tá tentando se valorizar, porque você sabe que o São Paulo... É porque é difícil a gente falar sobre, porque o Wellington era totalmente escanteio. Ele era visto como uma moeda pro São Paulo. Como tinha o Caio Paulista, ele era visto como uma moeda. E aí o Caio Paulista sai e ele fica ali, né, praticamente como a única solução do São Paulo. Eu não sei se eu largaria o time que mostrou o meu futebol, sabe? Eu subi das categorias de base pra ir jogar num time que não ganha nada há muitos anos, né? Que é o caso do Internacional. Não sei também se ele vai ser titular no Internacional, tá? Isso aí eu já não acompanho muito o time do Internacional, não sei como eles estão de laterais, mas não sei se ele vai chegar lá e vai ganhar a vaga de titular. Então eu acho que é meio impreciso, mas isso aí é uma decisão que cabe ao Wellington e não cabe a mais ninguém, né? Venhamos e convenhamos. E pra gente fechar aqui, pra gente fechar não, calma, ainda não é o assunto da Leila. Eu queria falar sobre a base do São Paulo. Nós temos jovens muito promissores na base do São Paulo. A gente tem o William, a gente tem o Matheus Belém, a gente tem o Patrick Lanza. E é engraçado que o Carpini, ele não utiliza esses jogadores. O William Gomes, em todas as partidas que ele entrou do São Paulo, ele entrou muito bem. Ele é uma opção de velocidade, né? Ele tem uma característica de velocidade e habilidade. E ele não entra mais para jogar nem no Paulista, que é visto como laboratório. Ele não tá entrando para jogar. Não só ele, como outros jogadores que a gente obviamente tem vontade de ver em campo e não vê. Me passa a impressão que o Carpini, ele tem um pouco de alergia aos meninos da base do São Paulo, né? Com o Dorival, a base tinha muito mais chance do que tá tendo com o Carpini. Isso é uma coisa meio nítida pra mim, assim, é visível. Eu não sei se ele tem algum problema com os jogadores da base, mas acredito que tenha, né? Porque ele não coloca os moleques pra jogar, muito pelo contrário, ele fica dando chance pro Juan, que já mostrou que tá inseguro, que não tá conseguindo desempenhar um bom futebol, apesar de que foi dos pés dele que veio o pênalti que classificou o São Paulo, mas mesmo assim, quando ele entra, ele faz partidas muito abaixo, né? Enfim, essa é a impressão que me passa. E pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, claro, obviamente, a gente vai falar sobre a entrevista da Leiloca, né? A gente vai falar sobre todo um contexto, né? Toda essa guerra que virou São Paulo e Palmeiras, o choque rei, né? Que era para ser algo só dentro de campo e tá indo para fora, a rivalidade tá aflorando cada vez mais e isso tá se refletindo nas presidências aí dos clubes, dos dois clubes, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras. Tudo totalmente desencadeado por causa do último jogo e é interessante até a gente falar sobre isso porque aparentemente o São Paulo está saindo como vilão. Sim, o São Paulo está saindo como vilão enquanto o Matheus Candançan tá apitando jogos. E isso é irônico até, assim, porque quando o Palmeiras é favorecido, eles têm um jogo, assim, um jogo de cintura que eles conseguem fazer com que o outro time seja o vilão e eles sejam a vítima. Eles fazem esse papel, assim, de uma maneira incrível, incrível. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a Leila foi no Mais Você, praticamente leu uma carta aberta, tal qual Luísa Sonza, para o Chico Moedas, né? Pra quem não acompanhou essa tour aí, eu senti como se o São Paulo fosse o Chico Moedas ali naquele momento, né? Ela leu praticamente uma carta aberta para o São Paulo, revoltadíssima, porque o São Paulo fez um acordo, né, com o STJD, para que não acontecesse punições para os jogadores, né, pro Caleri, pro Rafinha, pro Wellington Rato. E aí o São Paulo vai, desembolsar uma graninha para que esses jogadores não sejam punidos, né, para que eles não peguem gancho. E a Leila, com todo o seu vitimismo, com todo o seu coitadismo, foi no Mais Você chorar. Eu fiquei incrédula quando eu vi isso. Eu fiquei realmente incrédula quando eu vi que ela foi no Mais Você reclamar que o São Paulo fez isso, sendo que o próprio Palmeiras já fez isso para livrar o auxiliar do Abel e o próprio Abel. Então, peraí, Leiloca, só o Palmeiras pode usar as artimanhas? Só o Palmeiras pode fazer esse tipo de coisa?
os outros times não podem? Me poupe, né, Leila Pereira? Me poupe. Você sabe que o seu time foi beneficiado. O São Paulo quase não se classificou e não vou falar que foi só por causa de arbitragem, não. Tem um ponto do futebol aí que é muito claro e eu deixo isso muito claro nos vídeos. Mas assim, é de uma hipocrisia que me assusta. Eu confesso que me assusta. Porque o São Paulo tá saindo como vilão da história. O São Paulo foi extremamente prejudicado, poderia ter ficado de fora do Paulista, como estava ficando até praticamente o último minuto. Extremamente prejudicado, e o São Paulo é o vilão e o Palmeiras é a vítima. Me poupe, né? Me poupe. Os verdadeiros culpados estão aí, ó, trabalhando normal, a FPF não se posiciona, não faz nada, mas para cobrar multinha de jogador que fala a verdade, aí eles têm peito, né? Enfim, é de uma hipocrisia sem tamanho essa fala da Leila Pereira, esse ato de ir no mais você, porque eles tinham que ser punidos. Isso é um absurdo. Pois então, Leila Pereira, quando o seu treinador chutar microfone, xingar árbitro no campo, eu não quero ver você pagando pro STJD para ele não ser julgado. Porque venhamos e convenhamos, se o Abel Ferreira fosse julgado por tudo que ele faz à beira de campo, o Palmeiras ia ficar um ano inteiro sem treinador na beira de campo. Porque ele ia pegar um gancho de, sei lá, 300 jogos. 300 jogos. Porque assim, o Abel, ele é muito criticado pela imprensa, muito, mas ele tem passe livre para fazer o que ele quer. Ele apita todos os jogos do campeonato. Todos. Ele sai reclamando, ele entra reclamando, ele vai pro intervalo reclamando. E as coletivas é choro em cima de choro. E aí quando o Palmeiras é beneficiado, ele fala, não, hoje foi uma arbitragem boa. Claro que foi. Sabe qual é o maior problema do futebol? Eu vou falar pra vocês. O maior problema do futebol é quando o seu time é prejudicado, você bota a boca no mundo, você critica, você fala um monte de coisa. Quando o seu time é ajudado, você fica em silêncio. Você fica em silêncio. Quando, eu vou dar um exemplo pra vocês. Ontem teve o jogo da Copa do Brasil, São Bernardo e Corinthians, uma arbitragem desastrosa. Árbitro horrível. Claro, óbvio que o Corinthians foi reclamar. Mas quando o Corinthians é beneficiado, como foi contra a Portuguesa, contra o Grêmio no ano passado, alguém da alta cúpula do Corinthians deu as caras pra falar, a arbitragem foi ruim, nós fomos beneficiados. Não faz, gente. Não faz. Sabe por quê? Porque a gente vive num país onde as pessoas só olham pra si. Elas não olham para outras pessoas. Elas não olham para o que as outras pessoas estão passando. Não, elas se importam mais com o que tá atingindo a elas. E não com o que tá... Se o meu time foi beneficiado e o seu foi prejudicado, eu sinto muito por você. A partir do momento que todo mundo começar a bater panela, começar a reclamar, até quando o time é beneficiado, talvez as coisas mudem, né? Enfim, é isso, gente. Só um vídeo de atualização aqui pra vocês, tá? Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo. Lembrando pra vocês que domingo eu vou trazer o pós-jogo de São Paulo e Novo Horizontino. E espero que eu venha aqui feliz com a classificação do São Paulo, né? Espero que o São Paulo desempenhe um bom futebol contra o Novo Horizontino, que é um time muito difícil. É um time que vai ser pedra pra ganhar, mas a gente tem que ganhar. A gente tem que se classificar independente de qualquer coisa, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um excelente final de semana pra vocês e até domingo.